boa viagem. Finalmente tem missão. 6 metros de missão cumprida. E o senhor vai ser o último soldado a deixar o Haiti. Quase todo mundo aqui embarca também. No sábado ele parte do Haiti. E os soldados brasileiros? Todos já foram. Para casa. No dia 8 foi o último voo. Quer dizer, o senhor não vai ser somente o último soldado da missão, mas o senhor também vai ser o último soldado brasileiro. Brasileiro, sim. E é interessante quando o senhor se descreveu como soldado, o senhor inclusive que nos deu esse título de reportagem a dizer que eu seria o último soldado a deixar o Haiti. Porque antes de ser um general nunca deixa de ser um soldado, não é verdade? Não, nunca deixa de ser soldado e depois que é peacekeeper, nunca deixa de ser peacekeeper. Isso é muito importante, né? Eu tenho um lema lá que com eles era coração de soldado e alma de peacekeeper. Alma de Não se peacekeeper. esqueça nunca. Um boina azul, né? Que é só boina azul aí hoje. E é uma experiência ímpar, né? Para um militar servir as Nações Unidas. É a aventura das nossas vidas. O que é diferente? Porque além de exercer a profissão de soldado, o tipo de trabalho que se faz a gente está ajudando um país. Então é como se fosse, sem nenhuma conotação religiosa ou ideológica, é como se nós fôssemos os cruzados da era atual, moderna. O Eleutério, que está ali nos ajudando, que já vai voltar daqui a pouquinho para entrevistar o senhor também comigo, pediu para a gente, estamos ao vivo já aqui, e vamos fazer então essa conversa com o senhor e agradecer muito ao senhor general, porque o senhor teve essa vamos para o estudo do Skype ou vamos, né? Good morning, how are you? O senhor teve essa gentileza de vir conversar conosco, nós sabemos que a sua agenda está bastante ocupada, bastante cheia de... Hoje a minha chefe vai falar sobre o encerramento da missão para o Conselho de Segurança. No Conselho de Segurança, exatamente. E além disso também o senhor tem vários encontros que precisam ser feitos, depois do senhor, general, obrigado, que precisam ser feitos como até para cumprir um cronograma, na realidade um plano de chegada e saída da missão, né? Sim. Pois não. Então nós vamos aqui para o nosso estúdio do Skype, que vocês já conhecem, vocês que estão aí nos acompanhando. Anunciamos essa entrevista 8h40 mais ou menos da manhã. Estamos entrando no ar um pouquinho mais cedo e é bom que estejamos mais cedo. Eleutério pede um tempinho para a gente poder acender a luz, porque a gente está abrindo o estúdio aqui para vocês, o estúdio de Skype, que o general inclusive já conhece, porque já esteve conosco aqui. Então vamos lá, general. É um prazer que o senhor volte a falar conosco. Eu vou pedir ao meu colega Eleutério Gevani que instale aí o equipamento, na verdade, para que ele possa também participar dessa conversa com o senhor, porque estivemos várias vezes, né, fazendo... Passa aqui, gente, só um pouquinho, olha, fazendo essa entrevista. E agora é a entrevista final sobre o Haiti. Nós esperamos que não seja a final com o senhor, porque como o senhor disse, uma vez boina azul, sempre boina azul. Mas o meu tempo de ONU acabou, porque o último posto possível de participar de uma missão de paz da ONU é general de divisão. E eu encerro o meu tempo no Exército como general de divisão em março do ano que vem. Então não há mais chance de participar de uma missão de paz. É como general de divisão? Porque os Force Commanders, eles são no máximo general de brigada, 2 estrelas, ou general de divisão, 3 estrelas, que é o meu caso. Algumas missões são 3 estrelas. Olha que interessante, gente, são os rankings do Exército, né? Tem missões, por exemplo, na República Centro-Africana, o Force Commander é 3 estrelas. Há outras missões na Caxemira, entre Paquistão e Índia, o general é de 2 estrelas. Então, depende da missão, a ONU é que decide isso aí. E como o meu tempo está terminando no Exército, eu não tenho mais chance de ser boina azul ativa. Mas o boina azul de coração para sempre. Para sempre. General, se soma você está no vídeo, né, Eleutério? Vou dar uma olhadinha ali, gente, para saber como é que a gente está enquadrado. Vamos lá, Eleutério. General, é um prazer tê-lo aqui de novo. Haiti é especial para todos nós. Eu penso que para o Brasil é especial pela intervenção que teve durante estes 13 anos. Mas para a África também é importante, porque eu sei que comandou muitos soldados africanos lá. E há uma relação muito forte entre Haiti e África, que é
equivalente à relação que o Haiti tem com o Brasil. Vamos descer vamos para este lado humano, não é? As conexões que Haiti tem com o mundo e que foram possíveis durante este processo todo em que a missão esteve lá. Tem algumas marcas que quer deixar aqui ficar? Esta conexão. A mesma conexão que o Haiti tem com a África, por exemplo, o Haiti tem descendentes do Benin. Ele tem vários ancestrais, os seus antepassados, que vieram da África Atlântica, que é a mesma origem de alguns estados brasileiros, têm essa mesma tradição, esses mesmos antepassados. Nós temos antepassados do Benin. O Brasil teve uma influência muito grande da África em estados como Pará, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e outros estados do leste e do nordeste brasileiro. E a mesma cultura africana. Então, eu tive várias vezes a oportunidade de ouvir músicas haitianas e ver aqueles grupos de dança em apresentações, e lembrei de muitas apresentações no Brasil. A música deles lembra a música brasileira, alguma alimentação, o tipo de comida típica deles também lembra de algumas áreas do Brasil, principalmente da Bahia. Então, esse sangue africano que tem no Haiti também tem no Brasil. Talvez isso crie essa identidade cultural, essa aproximação grande que nós tivemos com o Haiti. Foram 13 anos de presença neste país e estas conexões, até que ponto é que ajudaram a chegar-se neste momento, portanto, de mais tranquilidade, em que as Nações Unidas decidiram, ok, agora é momento para que vocês cresçam e a gente vai sair? Essa conexão, que eu falei, cultural, histórica, é muito mais com o Brasil. Mas há outros países que não têm essa mesma ligação cultural, mas que fizeram um trabalho muito integrado com a população e foram muito bem recebidos, como Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina, Peru, Guatemala e mesmo países asiáticos. Nós tivemos do Oriente Médio a Jordânia, mas tivemos Butão, Nepal, Sri Lanka, Filipinas, Bangladesh. E essa integração foi total, mas é lógico, com o Brasil ela foi muito mais especial, até porque eles têm uma admiração muito grande, eles sabem do Brasil, eles têm noção de quão o Brasil é grande, eles sabem disso aí. Mesmo as crianças, eles têm noção que o Brasil é um país muito grande, que tem uma identidade muito grande com futebol, isso ajuda a fazer uma liga, né, com a população. Mas o fato é que nós estamos saindo sem termos criado nenhum atrito com a população, o que é difícil. Missão de paz não deixa de ser, significa a presença de forças, de exércitos, de forças armadas de outros países no seu território. Isso é algo sensível, mas nós estamos saindo sem termos criado nenhum atrito com a população. E eu só vou aproveitar aqui, general, para dizer que Silvio Luiz está ligado, dizendo que está na escuta, deu parabéns ao senhor pelo trabalho como general ali e também a todos os militares brasileiros. E Marciel Lano pergunta como é servir sob a bandeira da ONU Brasil, qual a importância da nossa colaboração para o mundo, para o senhor principalmente, e agradece. Obrigado pela pergunta. Servir a ONU é uma aventura militar e de vida indescritível. É o meu terceiro ano, mas depois de mais de 3 anos e meio, essa é a terceira missão da qual eu participo, 3 funções. Fui comandante de batalhão, fui observador como capitão, observador militar como capitão na América Central, e soma um total de 3 anos e meio, 3 missões. Eu sempre costumo dizer para os soldados, costumava dizer que servir a ONU é como fazer o trabalho sem conotação religiosa, sem conotação ideológica, como se nós fôssemos os cruzados modernos. Nós vamos para lugares carentes que precisam de um apoio, a população está solicitando o nosso apoio, os governos aceitam essa participação da ONU e nós vamos lá para
ajudar para estabelecer a paz, para separar as forças, para fazer com que o país comece a progredir, para ajudar os mais necessitados, as crianças, os mais velhos. Isso nós fizemos no Haiti, porque o Haiti é um país diferente, ele é muito sujeito a catástrofes naturais. Nesse período em que nós estivemos, 13 anos, o país foi atingido por várias tempestades violentas tropicais que causaram muitos danos, mortes. Um terremoto devastador em 2010 e recentemente um furacão, Matthew, em 2016, que causou muitos danos ao país, muitas mortes e muito sofrimento. E recentemente estávamos preparados para um terceiro, que era o Maria, Maria, depois o Irma, e que não bateu forte no Haiti, mas estivemos sempre preparados. Então, essa oportunidade de ajudar um país necessitado é o que marca o coração de um soldado da paz, de um peacekeeper. Eu queria perguntar, Eleutério, se você me permitisse, por um momento em que um momento ímpar, o senhor saiu às ruas do Haiti, nós temos aqui o nosso colega também do departamento pode ir, se você, you can do that, thank you. Também das operações de paz, que está nos ajudando aqui também, o militar, e nos ajudando um pouco com a câmera aqui. Bom, mas eu queria só perguntar se houve algum momento em contato com a população em que realmente impressionou o senhor. Eu creio que houve muitos momentos, mas algum que o senhor vai levar, quando o senhor estiver no Brasil, o senhor vai pensar no Haiti e vai pensar nesse momento ímpar? Foram vários, mas um mais recente foi quando, 2 dias depois do furacão Matthew, e eu passei na área destruída com o meu comboio chegamos na área destruída e eu vi as crianças correndo, pedindo apoio, comida, as famílias desesperadas, e a gente a gente estava, na verdade, fazendo um reconhecimento para em seguida mandar os comboios, mandar a engenharia para resolver problemas de estradas que estavam bloqueadas, pontes que tinham sido destruídas. Aquilo ali causa um bate. Mas logo em seguida a gente chegou com as tropas e nós conseguimos ajudar bastante, junto com as ONGs, lógico, e com as agências da ONU, WFP, OCHA, todas as agências. É uma grande parceria, não é? É um trabalho de equipe que tem dado muito resultado. Então isso me marcou bastante. Mas tem outros casos, depois do terremoto, nas eleições, tudo foi muito marcante, muito forte. General, esta parece ter sido mais do que uma missão de paz. Falou aqui destes desastres naturais que aconteceram, falou da intervenção das forças a lidar com outras situações fora das que desestabilizavam, portanto, o país em termos, vamos lá, de relações entre uns e outros, governo e forças hostis. Que grandes marcas é que o Haiti, principalmente, vai deixar para a organização? Portanto, estes 13 anos, o que é que vão significar para a organização? O que é que se leva de lá? Quando nós fomos para o Haiti, o país estava à beira de uma guerra civil. Até na época eu não entendia, porque não era um país em guerra, não era um país que tinha conflitos religiosos, como são aqueles países onde se estabelece uma missão clássica. Mas o Haiti estava à beira de uma guerra civil. Ele tinha tido nos 18 anos até 2004, nos 18 anos anteriores a 2004, em torno de 15 presidentes. Isso quer dizer que o país estava numa constante convulsão social, política, em atrito. E nós chegamos e, a partir dali, o país começou a caminhar para a normalidade. Mas para a ONU, para os peacekeepers, o que eu imagino que vai ficar é que essa missão não foi apenas de estabelecer a paz, que era o mandato. Ela foi uma missão que também participou muito em ajuda humanitária. Muito, muito. No Haiti, isso aí foi marcante. Eu acho que se tivesse que, no futuro, definir como foi a missão no Haiti, foi uma missão de estabelecimento da paz, mas também foi uma missão de ajuda humanitária. Sem as tropas da ONU nesses 13 anos, sem a engenharia, sem os soldados,
sem esse apoio à população, cavar poços no país, poços para extrair água no país que é carente de água, ajudar bastante, todos os países ajudavam nos finais de semana a fazer operações para ajudar a população, iam a orfanatos, a hospitais, escolas, construímos escolas. Então essa marca de apoio ao país, mesmo não estando muito definido no mandato, e por iniciativa nossa, por iniciativa da missão, do comando da missão, MINUSTAH, eu acho que é a grande marca, é um legado que a ONU vai levar e é um aprendizado. As tropas da ONU são caras e tem que ser, são exércitos que gastam muitos recursos e tem que ser, que estão ali para fazer uma missão, mas eles não podem se abster de ajudar a população na hora que ela precisa, mesmo não estando escrito no mandato. Agora, se eu pudesse perguntar, general, para o senhor, vamos falar um pouquinho, obrigada, vamos falar um pouquinho da língua portuguesa, porque quando eu estive no Haiti, em 2006, e o Eleutério esteve lá já 2 vezes, né, Eleutério? E também 2015 e 16. 2015 e 16, quer dizer, momentos diferentes muito obrigada, da missão. Algumas crianças já começavam a aprender o português, já falavam algumas palavras, e nós vimos, inclusive, até colocamos aqui na ONU News um vídeo de capoeira. Havia uma empatia com os soldados brasileiros, com os demais soldados também. Mas ficou alguma coisa de língua portuguesa entre essas crianças? É uma geração nova, né? Sim, ficou. Porque, quando eu falo as tropas internacionais, é que o Brasil ele ficou na capital. Uhum. As tropas brasileiras sempre, desde 2004, ficaram na capital. Uhum. Que é a maior concentração de pessoas, que é a maior população. E também isso criou uma marca na missão das tropas brasileiras. E o jovem brasileiro ele tem uma capacidade uma flexibilidade, uma capacidade de se adaptar a situações novas que é natural do jovem brasileiro. Ele não aprende isso no Exército, ele aperfeiçoa, mas ele já traz isso de casa, de qualquer região do Brasil. E eles criaram uma empatia muito grande com as crianças. Então, eles iam em patrulhas, mesmo nos momentos mais de conflito, eles evitavam de ter contato com a população até para não provocar um dano colateral. Ele está em confronto e uma criança conversando com ele, essa criança pode ser atingida por um disparo de alguém que ele está combatendo. Uhum. Então, isso era evitado. Mas naqueles momentos em que não havia perigo, eles sempre se integraram com as crianças. E as crianças aprenderam a falar português. Os soldados, quando vêm para cá, no caso do Brasil, eles estudam, eles têm um período intensivo de crioulo, que é a língua nativa do Haiti. Isso. É um pouco de francês, Uhum. é o dialeto deles. Eles sabem se comunicar, eles conseguem se comunicar com a população no básico. Isso é algo importante também frisar. E isso facilitava essa interação. E eles sempre rindo. O soldado brasileiro, nos momentos que ele não está sob tensão, ele está rindo. Naturalmente ele é assim. Isso criou uma ligação com as crianças, uma liga, com a população como um todo, mas principalmente com as crianças. E aí eles foram aprendendo as palavras portuguesas, depois ligaram e começaram a falar. O haitiano é o povo que eu conheci que tem mais facilidade de aprender uma língua diferente. O haitiano das comunidades mais carentes, ele fala, isso nós constatamos, ele fala o francês, que é a língua nativa, o crioulo, que é o dialeto nativo é o crioulo, mas o francês também, a língua oficial. Eles falam inglês, falam português e às vezes falam espanhol. Eles conseguem falar 5 idiomas sem nunca ter frequentado uma escola de línguas. Isso é algo incrível no haitiano. Quer dizer, o comando brasileiro deixa o seu legado, o seu futebol, a sua cultura, a sua alegria, mas também deixa um pouco da língua portuguesa. Deixa um pouco da língua portuguesa. Tem vários haitianos falando português. E falando em língua portuguesa, Joaquim Moraes de Braga, Portugal, diz o seguinte: a estabilização do Haiti é uma das prioridades da missão de paz na ONU. É um dever de todos os seres humanos preocupados com a paz. Força para o senhor, general. E aqui também Rogério Moreira, meus parabéns ao general e toda a sua equipe. E Silvio Luiz manda um recado para o senhor e para a ONU News. Preciso destacar o magnífico trabalho de imprensa da ONU News, que é ao vivo e que não mede esforços para nos trazer informações. Silvio, muito obrigada por esse comentário, mas o mérito é todo do general que veio aqui, chegou cedo para poder ficar conosco. Vou passar a palavra para o Eleutério para a gente poder terminar. Obrigado, Silvio.
General, eu vou fazer aqui a minha última questão para esta manhã. Vão ficar muitas questões, porque sobre o Haiti as perguntas não acabam. É um país muito quente, um povo com um calor tremendo, uma interação que vai ficar na memória. Para si, especificamente, General, que momentos desta parte militar, nós sabemos que a vida militar é de muita dificuldade, é de muito desafio. Que momentos é que grava na memória? Tanto para si como, enfim, dos outros militares com quem esteve em contacto. Que momentos desta vida militar, vamos lá, do homem que está fora da família, do homem que está fora do convívio familiar, que está na dificuldade, é que leva consigo deste país? O que é que lhe faz mais homem, poderia assim dizer? Em relação ao país, eu aprendi a admirar, a respeitar e conhecer o Haiti. Inclusive, eu quebrei as regras da ONU em termos de segurança dos finais de semana. Eu pegava o meu carro e ia a lugares mais distantes para conhecer. Eu queria conhecer o Haiti, ver como eles vivem, fora da capital. Isso aí eu tive, em 2 anos eu fiz e aprendi a ver o outro Haiti, que é um Haiti bonito, com rios que correm entre as pedras, com cachoeiras, com praias paradisíacas, com montanhas, com clima de montanha no Haiti. É um povo que vive a vida rural normal, que não é aquela vida estressada da capital, como toda capital grande. O Haiti também é assim, tem as pequenas vilas, é um povo afável, diferente. O haitiano tem vários aspectos culturais diferentes. O sul do país é muito rico em artesanato, que não tem na capital, que é diferente do norte. A forma de viver é diferente. Então, isso eu aprendi no Haiti. E com a tropa, eu vou levar de recordação as patrulhas que eu fiz com os soldados de vários países. Às quartas-feiras eu sempre aproveitava e entrava nos helicópteros e os soldados iam fazer patrulhas em alguma região do país, eu ia com eles e voltava no final da tarde. Às vezes eu saía também nos caminhões para fazer patrulhas nas cidades, em outros locais. E os natais que eu passei lá, eu passei Natal de 2016, Natal de 2017, o Ano Novo de 2016, 17, desculpa, 15 e 16, né? 17 não veio ainda. Natal e Ano Novo de 2015 e 16 eu tive que passar no Haiti porque eu não conseguia sair, tinha eleição e não dava para sair, não dava para abandonar a missão. Então isso aí eu também vou gravar, o Natal, os Natais e as viradas de ano que eu passei com os soldados na missão. Agora eu vou ter que interromper aqui, desculpa. Sabe por quê, General? Porque Bárbara Dias Bösel fala que ela gostaria de saber como ajudar. Aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte, obrigada. Esses militares, como o senhor, brasileiros, que estejam de outros países também que estejam nos assistindo, porque transmitimos para todos os países de língua portuguesa, as diásporas e tudo, que queiram ser um boina azul. Qual é o seu conselho? Um conselho breve. E para terminar também, Ilano Tolomei-Hausen diz o seguinte, que general simpático. Assim, os conflitos não encontram ambiente para crescerem. Parabéns, Exército Brasileiro. Parabéns, Brasil. Deus abençoe a ti. Parabéns, ONU. Olha que bonito. Obrigado. Obrigado. Para participar de uma missão de paz, ser um boina azul, o seu país tem que participar da missão. Exemplo, o Brasil, no caso dos soldados brasileiros, eles estão saindo, o batalhão está saindo dessa missão. É a intenção do país, isso já foi dito, de participar de uma outra missão, provavelmente no continente africano. Os soldados brasileiros já estão, militares brasileiros já estão se inscrevendo no país para serem voluntários, porque todos são voluntários, mesmo sendo do Exército, para ir para essa próxima missão. Isso em relação aos oficiais e sargentos. Para os cabos e soldados, irão aqueles cujo batalhão for escolhido. Então, se o batalhão que tiver que ir, o Brasil manda um batalhão para a África, for de Porto Alegre, no Brasil, os soldados daquele batalhão em Porto Alegre é que irão. Se for de Belém, serão os soldados de Belém. Se for do Rio, São Paulo, serão os soldados do Rio e São Paulo. Mas isso, depois que um país entra na missão, a cada 6 meses, no caso do Brasil, do Chile,
o Uruguai é 1 ano, ele reveza. Então, a cada 6 meses reveza. Então, essa missão, que foram 13 anos, só de brasileiros que participaram dela, são mais de 37.500 soldados, ao longo de 13 anos se revezando. Então, são muitas experiências vividas, são muitos soldados que vão para as missões. Mas, para ser um Boina Azul, tem que estar naquele país que está participando daquela missão e estar naquela tropa que vai, no momento X, para determinado país, no caso, aí, na África, no futuro, para onde nós queremos ir. Bom, eu vou deixar as últimas questões para a Mônica, mas agora vou lhe deixar uma. São 37.500 homens e mulheres do Brasil que foram ao Haiti durante muito tempo. Ficaram lá uma grande temporada. Tem uma mensagem especial. Neste momento do fecho desta MINUSTAH, como é que eles se devem sentir? Valeu a pena o sacrifício? Valeu a pena. É a experiência das nossas vidas, é a aventura das nossas vidas. Ser peacekeeper, Boina Azul, só quem foi Boina Azul sabe o que é ser um Boina Azul. Eu digo que nós temos coração de soldado, mas temos alma de peacekeeper. E uma vez que nós fomos Blue Helmets, nós nunca deixaremos de ser Blue Helmets. Isso fica marcado no coração, é indelével, não sai mais. Isto é o que deve ficar no coração de cada um deles. Apesar das dificuldades todas, apesar do que passaram por lá, vale a pena e valeu a pena. Se algum deles estiver me ouvindo agora, ele sabe do que eu estou falando. Muito obrigada, então, general. Muito obrigada pela sua, como se diz, pelo seu serviço, pela sua dedicação. Obrigada, Eleutério Guevani. Obrigado, general. Foi um prazer encontrá-lo de novo e até a próxima. E vamos só explicar que o general, a gente vai sair daqui agora, ele tem vários encontros. Muito obrigada pela ajustar a câmera. E também no Conselho de Segurança, porque daqui a pouco também vai haver um encontro sobre o tema. Enfim, o trabalho continua. E nós voltamos daqui a pouco com mais um Facebook Live. Até logo. Tchau. Até logo. Muito obrigado. Foi bom. Depois eu Excelente, quero link. muito obrigada. Não, vou mandar para o senhor.